Estamos aqui mais uma vez para te ensinar uma receita de pão delícia. Essa massa aqui ela pode ser uma massa bastante versátil. Nós vamos fazer aqui, é aquele estilo faça e venda. Nós vamos fazer com essa massa umas esfirras, fazer uma calabresa com alho, para ser servido, pode ser servido em churrasco ou em festinhas, né? Calabresa com alho, ou pode ser vendido nas ruas. Também vou fazer um misto, um enroladinho misto e esfirra, para você aprender e vender, ou em casa ou na rua. Primeiro passo é nós fazermos uma esponja. Para fazermos a esponja, sim, antes eu vou lhe dar a receita aqui do que eu necessito para fazer 1 kg de farinha. 1 kg de farinha ele rende em média, se for um salgado de lanche grandes, ele rende em média 25 a 30 salgados. Os salgados grandes para lanches. E se for estilo, aquele tamanho de festa, estilo pão delícia, etc., você vai fazer em média na faixa de 60 unidades. Para isso eu vou precisar de açúcar. Para 1 kg de farinha eu estou utilizando aqui 6 colheres de açúcar, 2 gemas de ovo, 3 no caso, porque uma vai ficar para pincelar, 1 colher rasa de sal, 2 colheres de fermento, esse fermento de pão, né, que é o fermento granulado. Isso aqui é para o recheio, é para a massa. E também 2 colheres bem cheias de margarina. Margarina deve ser uma margarina boa, acima de 70% de lipídio. Primeiro, nós vamos fazer a esponja. Para fazer, e sim, 1 kg de farinha. Para fazer a esponja, eu preciso de parte da farinha, cerca de 300 gramas de farinha. O fermento, despejo todo o fermento aqui. E metade do açúcar. Aqui é para esponja. Metade do açúcar. Agora eu vou colocar, eu preciso de 600 ml de água. Só que aqui eu vou usar água morna para fazer a esponja. Vou usar cerca de 200 ml de água morna. Aí estou fazendo a esponja, ó. Misturamos aqui com... Se você não tiver um mexedor desse, você pode usar uma colher. Aqui está, ó. Aqui é o ponto da esponja. Pronto. Está prontinho aqui a esponja. Agora eu vou deixar essa esponja descansar durante 15 minutos. 15 minutos ela fechadinha aqui. Colocar algo em cima. Aqui é as formas que eu vou colocar o pão, que eu já untei ela com óleo e farinha de trigo. Aí eu vou deixar essa esponja descansar 15 minutinhos e vou partir para os outros ingredientes. Aí os outros ingredientes eu vou colocar todos eles no liquidificador. Vou colocar o sal, vou colocar 4 colheres de sopa de leite em pó, o restante do açúcar, as gemas de ovo, no caso 2 gemas, né? Eu preciso de 3, porém 2 delas, uma delas eu vou colocar lá para cobrir essas massas. E a margarina. Claro que com a manteiga fica melhor, mas nós usamos margarina a 70% de lipídio, fica ótimo. Agora está aqui todos os ingredientes da massa. Agora eu vou usar 1 copo de água quente. A água já está fervente aqui, que é para... Por que essa água deve ser quente? Que é para dissolver a margarina e os demais ingredientes com facilidade. Aqui o liquidificador. A água quente ela vai ajudar a dissolver a margarina. Tem pessoas que preferem dissolver cada material, né? Dissolver margarina no fogo, etc. Mas eu não, eu prefiro colocar tudo de vez no liquidificador, que é mais prático. E agora você vai bater esse material aqui por 1 minuto somente.
Feito a esponja, essa esponja aqui ela descansou durante 15 minutos. Olha aí como ela fica. Por que chama esponja? Porque ela fica realmente esponjada. 15 minutos. Descansou por 15 minutos. Eu bati os demais ingredientes aqui no liquidificador e vou misturar. Após a mistura, eu vou colocando aos poucos a farinha de trigo até dar um ponto. Aqui no início eu vou misturando aqui na mão, lá, uma colher de pau, até dar o ponto. Já ela chega. Lembre-se, eu botei 600 ml de água morna, uma parte na esponja e uma parte da água quente no liquidificador com os demais ingredientes. Tá chegando ao ponto. Chega uma situação que nós temos que... aqui ela já dá o ponto, com essa quantidade de farinha. Inteirou 100 o quilo de farinha certinho. Então, aqui ó. Estamos chegando no ponto. Essa massa ela não pode ser uma massa muito mole, mas também não pode ser uma massa dura. Não é no ponto de pizza, é um ponto abaixo, ligeiramente mais mole que o ponto de pizza, que é o ponto do pão delícia, para que fique macio. Aqui, ó. Ela já está chegando aqui no ponto. Então eu vou bater aqui por 3 minutinhos, ó. Só preciso bater aqui mais que é para poder ela chegar no ponto. 3 minutinhos eu batendo e retorno com ela. Prontinho. Aqui está a nossa massa. A massa já está pronta. Enquanto isso eu untei a mesa com óleo. Untei com óleo para poder ela não grudar, né? A mesa aqui é de granito, mas mesmo assim gruda. Aí feito isso, ó, eu vou fazer aqui uns maiorzinhos e outros menores. Vou fazer uns pãezinhos maiores para estilo lanche e outros menores. Esse aqui, ó, é o estilo lanche. A gente pode ir cortando. Tem pessoas que têm o hábito de pesar, mas eu não tenho esse hábito. E você pode se basear aqui pela sua mão, ó. Cerca de 40 gramas de massa, basear em 40 gramas. Esse é o pão ideal para lanche, né? Para satisfazer para esse pãozinho aqui para lanche. E pão para evento, tipo para festa, esse tamanho aqui, ó. Essa bolinha está ótimo. E para lanche, a bolinha desse tamanho. Já vou te ensinar como trabalhar essas massas. Enquanto isso eu estou cortando aqui e volto para rechear. Bem, nós já fizemos a massa, deixamos descansar. Deixamos descansar o tempo suficiente, cortei em pedacinhos e agora vamos formatar os pães. Esse aqui é o modelo de lanche que eu falei. O modelo lanche maiorzinho, veja que ele já estava fermentando aqui, ele é pequeno, mas ele vai crescer e no mínimo dobra de tamanho. Isso aqui, vou bolear todos eles. Todos eles são boleados, seja qual for o formato do pão, nós devemos bolear todos eles antes de fazê-lo. Então agora nós vamos partir para rechear os pães. Aqui, como eu disse, eu tirei uns modelos específicos, o de frango, tipo uma trouxinha de frango, o pão de alho. No pão de alho eu usei pão de alho com calabresa, eu usei um pouquinho de calabresa ralada, moída, né, no processador, pode ser moído no processador, alho triturado e um pouquinho de creme X para dar a liga. E o de presunto, aqui o presunto já estava triturado, então eu vou usar esse mesmo. Mas você pode usar o presunto fatiado, é até melhor de se trabalhar. E aqui também eu vou fazer uns pãezinhos de provolone. Já vendo essas bolinhas de provolone aí no mercado, você pode adquirir ou então cortar os pedacinhos de provolone. Aqui esse é o tipo de lanche. Não é o lanche, aliás, esse aqui
é o tipo de festa, ó. Pãozinho de provolone. Eu vou só colocar o provolone no meio. Pode ser metade do provolone. Se a bolinha tiver maior, você coloca metade. Vem, ó. Aqui, o de provolone. É só colocar o provolone no meio. Pode deixar o pão fermentar um pouquinho para poder o provolone ficar bem no centro e quando ele dissolver ele não cair pelas beiradas. Agora vamos para o de calabresa com alho. Calabresa com alho. Esse aqui é o grande. É o tipo lanche. Esse é muito vendido ou se consome muito em churrasco. Esse é o lanche. Eu coloco um pouco de o recheio do centro e venho, ó, boleando. Olha, vejam que, ó, vou chamar aqui era para você ver, ó, eu vou puxar, ó. Você pode fazer na mão, ó, fazer assim na mão, ó, pronto, está aqui. Ou você pode bolear esses pães assim, ó. Um pouco de recheio. Esse aqui é de presunto. Esse aqui eu fiz o tipo lanche de calabresa. E esse aqui é o misto. Esse próximo aqui é o misto. Eu uso o presunto. Aí vem, ó, boleando aqui na mesa. Na mesa é até mais prático de você bolear, ó. Você enrolar ele. Esse é o misto. Esse outro misto, ó, o pequeno, tamanho festa. Tamanho festa, você coloca um pedacinho de queijo e um pedacinho de presunto, que pode ser, como eu disse, fatiado ou ralado. Aqui que já estava ralado eu deixei. Esse é o misto, calabresa. Sendo que esse de calabresa ele pode também ser boleado. Talvez você ache até mais fácil fazer isso aqui, ó. Esse é o de calabresa. De calabresa. Só fazer isso e, ó, colocou aqui, ó, o pequeno. Para churrasco, essas coisas, é até mais prático dessa forma. Para eventos. Porque cada qual pega um. Esse é o lanche e esse aqui é o de churrasco, ó. Bolinha. Agora vamos ver o de frango. Esse é o de frango lanche, o maior. Eu coloco um pouquinho de frango e vou fazer aqui tipo uma trouxinha, ó. Como você faz uma esfirra, uma trouxinha, para diferenciar os formatos, entendeu? Aperto bem as bordas e está aqui. Agora eu vou fazer o pequeno de frango, que é para eventos. Você vai sempre mudando os formatos para poder não atrapalhar na hora de vender, de colocar o seu produto à venda. Veja que o frango é tipo uma trouxinha, ó. Uma trouxinha. Esse é o de provolone, o misto, e agora qual foi o que falta mesmo? Você pode ainda fazer o de queijo. Tem pessoas que não gostam de outros sabores, só o queijo puro. Então pronto, aqui, ó, enroladinho de queijo, só queijo. Agora eu vou fazer uma esfirra. Nesse caso aqui, a esfirra eu vou fazer com o próprio recheio do frango, mas a esfirra ela pode ser de carne, pode ser a nordestina, que é aquele recheio de carne seca. Aqui, ó, a esfirra. Aí você vai colocar essa dobra para baixo, ó. Está aqui uma esfirra. Deixa eu ver uma esfirra mais bonitinha aqui. Para fazer esfirra você vai fazer a mesma coisa que você ia fazer com a trouxinha. Vai pegar essas duas dobras aqui, ó. Vai pegar essas duas dobras aqui, fazer isso. E depois isso aqui, ó.
fazer isso aqui. E aí apertar aqui as pontas. E acertar aqui na forma que você acerta. Está aqui. Esse é o formato do misto. Enroladinho misto. Aqui é o de frango. Aqui o de pão de alho com calabresa e pão de alho calabresa lanche. Agora eu vou andar para colocar no forno. Para não atrapalhar, nós vamos aqui, os enroladinhos mistos, eu vou colocar queijo parmesão em cima. O de frango, eu vou colocar no de frango o orégano. Só orégano, para diferenciar inclusive, né? E dar um sabor. No de provolone, eu vou colocar o próprio provolone. Eu ralei um pouquinho, vou botar aqui para derreter nas beiradas, ó. Ele vai derreter em cima e vai ficar, dar um toque nele no pão. É só para, inclusive, diferenciar. E a esfirra ela não necessita você marcar a esfirra ela é só untar mesmo. Aqui nós temos o de alho. O de alho nós vamos colocar alho triturado em cima. Está aqui o alho triturado, é esse tipo de alho, esse alho aqui. Eu já misturei um pouquinho na massa e aqui eu deixei um pouquinho para colocar em cima dos pães, ó, para ficar crocante. Pronto. Agora eu vou levar para descansar um pouco. E daqui a 15 minutos vai estar bom de ir ao forno. Eu já estou com uma ali que está assando, né? E ela dura mais ou menos 15 minutos ou até dobrar de tamanho. Eles dobram de tamanho. Até prontinho. Nosso pão já fermentou, já ficou ali cerca de 20 minutos. Fermentou e já está aqui assado. Ó. Esse aqui, veja o quanto ele aumentou de tamanho. Esse aqui é o pequeno, tamanho festa. É o pão de calabresa com alho. Esse aqui é o pão de provolone, o lanche, ou para festa. Esse aqui é o de frango, uma delícia. E esse aqui é o enroladinho misto para lanche. E esse é enroladinho misto para eventos. Os demais estão no forno, já eu tiro de novo. Tchau, tchau, obrigado. Não esqueçam, curtam lá minhas mensagens, se inscrevam lá no nosso canal e aprendam qualquer coisa, opinem lá o que é que você quer que eu ensine da próxima aula. Opine lá no nosso canal.